Graça e paz, igreja. Amém. Todos animados? Abram suas Bíblias aí no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Parece que eu trouxe trem demais. Calma aí, já vai. O título da nossa mensagem de hoje é Segurança da Salvação em Cristo Jesus. Amém? Porque é só Ele que pode nos dar essa segurança. É só por intermédio dEle, por meio dEle, é que nós podemos alcançar a salvação. Amém? Mensagem breve, espero eu, com um versículo só. João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, louvar o teu nome, exaltar a ti, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, louvando o teu nome, exaltando a ti, Senhor, e com essa oportunidade agora de escutar a tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações essa noite, através da tua palavra, que tudo aquilo que foi externo, Senhor Deus, que queira atrapalhar com que a tua palavra chegue aos nossos corações, às nossas mentes, que seja repreendido e jogado por terra agora. Que todo intento de Satanás, Pai querido, Pai amado, para tirar de nós essa verdade, essa palavra de apropriação, Senhor Deus Todo-Poderoso, de salvação que o Senhor deu para nós, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, agindo de acordo com a sua vontade, Pai, falando aquilo que o Senhor quer, Pai querido. Usa a tua palavra, Senhor Deus, para exortar, para livrar, para salvar, para curar, independente, Pai querido, Pai amado, das minhas palavras, Senhor Deus, mas usa-me como instrumento do Senhor. Usa-me, Pai querido, para levar a tua palavra aos teus filhos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então nós vamos para, a título de introdução, eu quero dizer que a salvação em Cristo Jesus é uma segurança que só tem aqueles que entenderam o plano de salvação. O plano de salvação oferecido por Deus à humanidade. De forma que, olhando para o ser humano, nós podemos observar dois cenários. Olhando para o ser humano, e de acordo com o texto que nós lemos, nós podemos observar esses dois cenários. E eu falei introdução mesmo, né? Porque a penúltima vez que eu vim aqui, não sei, esses dias para trás, eu falei, foi considerações finais, bem no começo. Introdução, para lembrar. Então é isso, os dois cenários. O primeiro cenário é o cenário da rejeição. Nós vemos aí, nós não vemos, mas se você ler o capítulo 5, ele começa com um milagre de Jesus, fazendo com que o homem que havia ali naquele lugar, ele era paralítico, e essa história conta que esse homem ficava ali, naquele lugar, esperando o momento em que as águas balançassem, se mexessem, não é isso? Naquele tanque de Betesda. Vocês conhecem essa história, né? Mas esse texto que nós estamos falando agora aconteceu neste contexto. Esse homem estava doente ali, a Bíblia diz que há mais de 38 anos, e Jesus chega, encontra com ele e pergunta para ele, encontra com ele e diz assim: você quer ser curado? E neste momento
este homem é curado. Ele diz para Jesus, lá explica por que ele não foi curado, e neste momento ele é curado. E aquelas pessoas, ao verem aquilo ali, eles começam a rejeitar esse Cristo. Eles começam a querer armar para matar a Jesus Cristo. Armar para matar o Filho de Deus. E Jesus mostra ali a sua autoridade de Deus, sendo Deus, 100% homem, vivendo naquela carne humana, mas 100% Deus, porque ele cura aquele homem com uma só palavra, e fala, pega o seu colchãozinho, ó, dá no pé, meu amigo, que aqui já não é lugar para você mais, aqui agora é para outros, não para você. E aí o que eu quero chegar com essa conclusão é o seguinte: o cenário da rejeição é que os judeus começaram a rejeitar a Cristo, porque eles viviam em um contexto de legalismo. Eles estavam tão ligados à lei, tão apaixonados por aquilo, se é que eu posso dizer apaixonados, mas tão religiosos, que eles começam a rejeitar a Deus. E não é diferente nos nossos dias, porque hoje nós vemos crentes, cristãos, pessoas que se dizem cristãs, rejeitando a Deus dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque o que nós vemos de igrejas que estão totalmente fora do que a palavra de Deus diz, não é brincadeira. Não é brincadeira. Se você parar e fizer um exame agora, na sua mente, você vai lembrar de um herege hoje, que está rejeitando, que você viu hoje, que está rejeitando a Cristo, que está rejeitando a Deus. Porque a palavra do Senhor é uma palavra que expulsa essas mentiras, expulsa o legalismo, e nós não podemos viver uma vida religiosa somente. Nós temos que viver uma vida religiosa, sim, seguir de acordo com a cartilha, mas o que a Bíblia diz, e não de acordo com ensinamentos humanos. Por isso que eu gosto muito da nossa igreja, eu vou puxar saco da nossa igreja, né? Não sou besta, mas é verdade, porque aqui é os domingos, que é o dia que está mais cheio, é o dia que o pessoal vem mesmo. As pessoas que sobem aqui, eles têm o compromisso de pregar o que a palavra de Deus diz. Eles não têm o compromisso com as ideias que o Roberto possa ter que esteja fora da palavra de Deus. É só um exemplo, não estou falando que ele tenha ideias que não sejam da vontade de Deus. Eles não têm compromisso com o ministério, que se o ministério começar a querer trazer coisas humanas para dentro da igreja, eles não têm esse compromisso. Quando eles chegam aqui, eles são totalmente fiéis à palavra do Senhor. Nós damos glória a Deus por isso. Então, é o cenário da rejeição. Essa palavra é levada, o milagre de Jesus é colocado aos pés ali, para aquele povo ver, mas eles rejeitam. E há também o segundo cenário, que é o cenário da incerteza. Hoje, a maioria das religiões, eles têm uma incerteza quanto à salvação. Quanto à salvação. Se você chegar hoje para um católico e perguntar para ele o que ele pensa que vai acontecer com ele depois da morte, não sei. Eu vou morrer para ver, para saber. Ele não tem essa certeza. A única certeza que ele tem, ou é um pouco, é que se ele fizer todas as obras de acordo com o que a cartilha romana diz, ele vai para o purgatório. E chegar lá no purgatório, ele vai purgar os pecados dele. E vai dar uma limpada boa. Aí, talvez, ele pode ser salvo. E eu fiz uma anotação aqui de alguns também que não têm certeza, de algumas religiões. O adventista do sétimo dia também tem uma crença diferente. Para eles, os mortos adormecem até o dia da ressurreição. E essa é uma doutrina totalmente diferente da nossa. E a Umbanda, é interessante que eles acreditam na reencarnação, que pode acontecer em 7 locais diferentes. Eles são regidos por orixás após a morte,
e o espírito é atraído atrás de um mundo, é atraído para um desses mundos, para um desses lugares. Então eu quero que vocês façam uma análise agora da diferença da sua vida para a vida de uma pessoa que não tem a Cristo. A certeza que você tem e a incerteza que essas pessoas vivem. A certeza do que Cristo falou aqui agora, que em verdade vos digo, que todo aquele que escuta, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Então, a palavra de hoje não é para evangelizar você não, é só para te lembrar que você tem uma palavra de Cristo em você. Você tem uma promessa de Deus na sua vida. A sua vida não é limitada a sacerdote, a templos, a nome de igreja. A sua vida não está limitada a este corpo. A sua vida é eterna, você é um ser eterno. Porque a partir do momento que você disse sim, que você creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você passou da morte para a vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Dito isso, então vejamos 3 etapas na vida daqueles que têm certeza da salvação. A primeira etapa é crer na palavra de Deus. Crer na palavra. Diz aí, a primeira parte do versículo diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, a primeira etapa é essa. Nós sabemos que a palavra de Deus é a Bíblia e a base da salvação do ser humano. A palavra de Deus, o que Deus falou, o que Deus tem para os seres humanos, para mim e para você, para os filhos dele, é o que está aqui. O que passou disso aqui, o que for não é iluminação, que iluminação vem de Deus. O que for de nova revelação, isso não vem do Senhor. Isso não vem de Deus. Não estou dizendo que eu não acredito em profetas que possam ser usados, ser boca do Senhor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em novas profecias, em algo novo que pode acontecer ainda, no que diz respeito à salvação e ao futuro de homens e mulheres que creram no Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é única. Ela é única. Ela é o nosso... Aí nós fazemos uma pergunta: o que é a palavra de Deus? É o nosso manual de vida. É a palavra que rege como nós temos que viver a nossa vida. E eu tive o prazer de experimentar isso na segunda-feira. Escutei o Valdemar pregando aqui, uma bênção só. E aí chegou o entregador para fazer uma entrega. E aí a entrega é grande demais, que é ele que comprou. Aí ele comprou e não ia entregar não, disse que tinha que buscar na casa dele. Aí, eu saí bonito, menino. Falei, é hoje, que eu chegar lá eu rebento ele. E eu saí bonito mesmo, e fui. Quando eu passo por ali, eu lembro do que a palavra de Deus falou comigo. Do que depender de vós, não, tem de paz. Aí eu, toma, bonito, vai, você estava querendo. Então a palavra do Senhor, ela tem esse como manual, fugiu a palavra. Então a palavra do Senhor é o manual para as nossas vidas. Ela que rege as nossas vidas, e tudo que formos fazer, nós temos ela para consultar. O que você não entender, pergunta para o Roberto, para o Valdemar, para o Milton, Carla, o Igor, Edilson, que eles vão te responder e ajudar a viver essa vida que nós fomos tirados do mundo, do pecado, para vivermos uma nova vida, não é isso? E com essa nova vida, nós temos novos desafios. E com novos desafios, nós temos esse manual que Deus fez e deixou para nós. Deus não é um Deus de mês de agosto, como eu gosto de falar. Não é o Deus do mês de agosto, mas é um Deus que gosta de se comunicar com os seus.
As primeiras palavras escritas foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Então nós temos que levar isso para o nosso entendimento, para a nossa vida, que essa base ela é muito importante. Não é apenas receber a palavra do pastor Roberto, converteu e vai viver a vida do jeito que você quer, não. São todos os dias, doses diárias, conta-gotas ou muitas gotas dessa palavra de salvação para você. Porque essa palavra, ela também é fonte inesgotável da voz de Deus, que nos revela as suas promessas. Deus tem promessa para você e para mim, meu irmão. Deus tem vida eterna para você e para mim. Só que Ele não quer que você viva borocochô sem saber o que Ele fez e deu para os seus filhos. E o Tiago explanou muito bem, não sei se é rádio, se é podcast online lá, não sei como é que é, mas vocês viram no grupo. Sobre certo humorista ateu que tira sarro dos cristãos, das pessoas cristãs que não leem a Bíblia. Ele confronta essas pessoas. E ainda diz que está pregando a palavra de Deus ainda. Porque ele confronta elas. Pergunta a elas, o que você crê em Deus? Creio sim, é mais ou menos assim. Depois vocês pegam a rádio lá do Tiago, vocês vão entender muito bem. E ele fala para elas, e vocês a conhecem? Conheci sim, e a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi isso. E ele tem um livro, mas você leu? Não. Como você é apaixonado, como você é chamado, como você tem envolvimento com isso, e não tem a coragem de passar pelo menos alguns minutos lendo essa Bíblia, fazendo o seu devocional. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, muito mesmo. Mas a maioria das vezes que nós não nos debruçamos no livro do Senhor, nas palavras de Deus, é por preguiça, é por desleixo. Só isso, não mais. Certa vez existiu, não muito tempo, um estudo sobre o Instagram, e conta que um dos consumidores mais ativos no Instagram é o povo brasileiro. É o povo brasileiro. E eu não sei precisar aqui muito bem qual é a quantidade de tempo, porque tem muito tempo que eu vi isso, que os brasileiros, em média, ficam no Instagram. Mas se nós tirássemos esse tempo do Instagram e metade colocássemos na leitura da Bíblia, seríamos edificados verdadeiramente, como servos do Senhor, poluiríamos muito menos as nossas vistas, os nossos olhos, os nossos ouvidos, e leríamos a Bíblia 2 a 3 vezes por ano. Metade. É, isso mesmo. Então, nós temos que aproveitar essa fonte de vida inesgotável de Deus para as nossas vidas. Aproveitar. E há também uma segunda etapa na vida daqueles que têm certeza da salvação, que é confiar no Pai. Confiar no Pai. Versículo 24 ainda, diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E confiar no Pai, confiar em Deus, implica em compreender o plano de salvação. É crer, sem dúvida, naquele que enviou a Cristo. Se nós não entendemos essa verdade, essa segunda etapa, que o próprio Deus enviou o seu Filho para que nós tivéssemos vida, a nossa caminhada cristã, ela é muito mais difícil. Como eu vou explicar para uma pessoa uma coisa que eu não entendo? Como eu vou explicar para uma pessoa que existe um Deus, existe um homem, o Jesus histórico, aquele que dividiu o tempo, que é antes de Cristo, e os anos depois de Cristo? Como eu vou entender esse homem,
essa pessoa que foi extraordinariamente reconhecido pelas pessoas à sua volta, sem entender que existiu um Deus poderoso que cuida do seu povo e o enviou para que a todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E hoje eu quero que você saia daqui com isso na sua mente, nas nossas mentes, que Deus é um Deus trino, que não é um Deus que age de vez em quando, Deus de mês de agosto, mas é um Deus que quer o relacionamento com os seus. É o Deus que veio, que se despiu da sua deidade e desceu aqui e vestiu esse nosso corpo para que todo aquele, para morrer, derramar o sangue dele lá no Gólgota, para eu e você ter essa oportunidade de estar aqui e dizer: eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu posso dizer que eu não sou como as outras religiões que não têm certeza da minha salvação. E tem uma coisa que me deixa indignado, é ver um crente que não tem certeza da sua salvação. Porque isso não depende de mim, de você, mas dependeu dele. Você foi justificado por ele. Nós fomos justificados por Cristo. Não é pelas nossas obras, meus irmãos. Porque nós praticamos boas obras porque somos salvos, não para ser salvos. Isso é um grande engano que é colocado em nossos corações e nas nossas mentes. Imaginar que nós podemos fazer coisas para alcançar a salvação. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Compreender o plano de salvação sem crer naquele que enviou Cristo é frio. Então nós também temos uma outra implicação, que é descansar em Deus, é apoiar a nossa confiança completa naquele que enviou a Cristo, crendo que nele jamais seremos condenados. Jamais seremos condenados. Porque essa certeza, como nós falamos agora, ela tem que estar cravada no seu coração e gravada no seu coração. Porque com as suas palavras, essa certeza vai ser passada para outras pessoas também. Eu lembro quando eu fui evangelizado, que uma das perguntas que Roberto me fez foi: você tem certeza da sua salvação? E eu pensei, né, eu nem sabia que tinha salvação, mas não falei, né? Mas a pessoa, o crente, o cristão, ele tem que viver com essa certeza, sabendo que a salvação que Cristo tem para ele não é uma coisa futura somente, mas é do presente. Você passou da morte para a vida. Você passou do lamaçal do pecado para viver uma vida em santidade. Você passou do caminho largo para o caminho estreito, porém que leva ao céu. Você passou de filho do diabo, filho deste mundo, para filho de Deus. Mudou o seu status. Mudou o seu status. O meu status mudou. E nós devemos viver de acordo com esse status que o Senhor nos deu. De acordo com aquilo que Deus nos deu. Porque essa promessa não é uma promessa que pode vir a acontecer. Não é isso, não é isso. É uma promessa que já é real. Ela é real. Quando Deus olha para você, Ele não vê você podendo ir ou não para o inferno. Ele vê você salvo ao lado dele. Porque o tempo não limita Deus, o tempo nos limita. Mas Deus, o nosso Deus, é um Deus atemporal. Amém? Eu acho que eu passei do tempo, né? Então, bora lá para a terceira etapa. A terceira etapa é receber a vida eterna. E duas verdades que são imprescindíveis, essenciais a respeito da vida eterna. Primeira é que a libertação completa, a libertação nos livra da condenação que pesa sobre a humanidade desde o tempo de Adão. Aquilo que nós éramos antes de Cristo,
aquilo que nós herdamos da herança maldita de Adão, Cristo retirou. Cristo nos tirou daquilo que nós vivíamos, daquilo que éramos. Era como se nós fôssemos herdeiros de certo homem que tivesse só um monte de lixo para te dar e morte. Agora não, nós somos herdeiros da vida. Agora nós herdamos a vida do próprio Deus. A vida do próprio Deus. Eu não sei se vocês estão desanimados porque estão cansados, mas essa palavra, ela de afirmação de salvação para mim, ela mexe comigo, porque para mim não existe feito maior na minha vida do que a salvação. De lembrar como eu era na minha vida. Dizer que eu sou um impecável agora, não, mentira. Se eu falar isso é mentira. Mas conhecer a Cristo, ser exposto a esse evangelho, que dilacera o nosso coração, e que arranca esse velho homem, essa inclinação para o pecado, e que agora tem inclinação para as coisas que dão vida, para os tesouros que estão no céu. Isso é uma dádiva de Deus, meus irmãos. Leve isso para dentro da sua vida, para a sua casa, para os seus irmãos, para as pessoas que estão lá no mundo. Não se esqueça disso. Não há dádiva maior. Às vezes nós estamos correndo atrás de tesouros que nos enriquecem aqui na terra, mas esquecemos das bênçãos que Deus nos deu. E como eu disse para vocês, a palavra de certeza de salvação me dá uma alegria grande, imensa, meu coração se enche. Mas nós temos que fazer uma ressalva aqui. Uma vírgula, abre parênteses. Não aquela ideia de salvo uma vez, salvo para sempre. E que nós podemos viver uma vida de pecado deliberado. Não é isso. Deus não nos chamou para isso. É o calvinista extremo. É aquele que acredita na hipergraça. É aquele que acha que pode viver pecando deliberadamente, que ele vai ser salvo. Essa é um dos indícios que a pessoa não é salva. Porque nós não podemos dar certeza de quem é salvo ou quem não é salvo. Nós podemos ter certeza da nossa salvação. Porque o único juiz, o juiz que vai julgar as pessoas é Cristo. Nós não podemos ser juiz de servo alheio. Mas o único que pode dar essa certeza é você. Você tem que ter essa certeza em seu coração. Mas viver uma vida deliberada de pecado, crendo na hipergraça, como muitos estão pensando hoje, caindo nesse engano. Não caia nessa mentira, nessa mazela, meu irmão. Não caia. Porque se nós pegarmos dos grandes homens de Deus e mulheres de Deus, todos foram chamados de acordo com o propósito de Deus, mas para a santidade. Nós nunca vimos um homem de Deus e uma mulher de Deus que foi chamado para viver em vida de pecado deliberado. Amém? Então nós passamos da condenação eterna para a vida eterna. Passamos da morte para a vida. E há uma segunda verdade essencial aí também, é que nós devemos crer sem duvidar na vida após a morte. Porque a própria Escritura nos diz isso. A própria Escritura, quase que não sai, né? A própria Escritura nos diz isso. Algumas religiões pregam que, nós falamos lá no começo, um pouco, que ao morrer, os salvos vão estar dormindo, sono da alma. E que quando Cristo voltar, chamar todos, o Senhor nosso Deus, aqueles que foram condenados, eles irão desaparecer. Se fosse assim, seria ótimo, né? De certa forma. Ou não? Não. No pensamento deles seria ótimo. Mas nós vemos a Bíblia dizendo ao contrário. Quando fala do homem rico e Lázaro.
que os dois estão em lados opostos. Um pode ver o outro, um está sofrendo já a condenação e o outro não. Nós podemos ver isso também com o ladrão na cruz, que o próprio Cristo diz para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então nós não podemos deixar que esses ensinamentos hereges, que fazem as pessoas desviar do propósito central, que é Cristo, entrar em nossas mentes, nos nossos lares, em nosso coração. Amém? E para as nossas considerações finais, eu acho que eu não deixei nada para trás não, né? Deixei não, né, Tiago? E para as nossas considerações finais, eu quero dizer que a certeza da nossa salvação deve estar firmada em 3 pilares. Primeiro, na obra redentora de Cristo. Nós temos que crer, nós temos que ter esse pilar em nossa vida, arraigado em nosso coração, que a obra redentora de Cristo, a justificação, veio através do sacrifício dele. Da promessa de Deus, de desde quando ele chamou Abraão, e que faria dele muitas nações, você faz parte dessa promessa. Você e eu, nós fazemos parte dessa promessa. E também uma certeza de uma fé verdadeira. O que seria essa fé verdadeira? A fé no único que pode trazer e te dar a salvação. Aquele que foi apresentado a você naquele dia que você disse: sim, eu aceito a Cristo. E Ele o aceitou. E Ele resgatou você das mãos do diabo, da condenação eterna, e trouxe você para estar aqui hoje, para ouvir essa palavra de afirmação, de que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa afirmação é para você, essa afirmação é para mim, essa afirmação é para muitos. Então cabe a nós levar isso com a gente, conosco, nos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos e exaltamos a Ti. Agradecemos, Senhor Deus, por tudo que Tu fizeste, Pai. Pois o Senhor se humilhou ali naquela cruz, levando consigo, Senhor Deus e meu Pai, os nossos pecados, a nossa maldade, tudo o que fizemos, Senhor Deus. Toda dívida, Pai querido, Pai amado, nós sabemos que foi paga através do Teu sacrifício. E fomos justificados, Senhor Deus e meu Pai, através do Teu Filho Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por ter derramado por sobre nós, Senhor Deus, o cálice do Teu amor. E tirado de sobre as nossas cabeças o cálice da ira, Senhor Deus. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Senhor Deus. Tu és grande, Senhor, maravilhoso, misericordioso, santo, poderoso, Pai querido, Pai amado. Impecável, Senhor Deus. E bondoso, que olhou para nós, curvou os Teus olhos para nós e foi misericordioso para com as nossas vidas. Nós Te agradecemos, Senhor. E apesar de sermos ainda pecadores, de estarmos ainda neste corpo que peca, Senhor, o Senhor continua nos amando porque olha para nós com os olhos, com o filtro daquele sangue que foi derramado ali naquela cruz. Nós Te louvamos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, porque nós não somos merecedores de tão grande amor. Aleluia.